estivemos falando em diversos lugares a respeito de um outro projeto cinematográfico que era o Nosso Lar. Nós estávamos apresentando a proposta, a ideia de que tínhamos feito um filme baseado na obra do Chico Xavier, e esse filme ele estaria entrando em cartaz em setembro de 2010. Uma das coisas que nós pedíamos às pessoas é que dessem uma chance à história. A gente não teve oportunidade de estar aqui especificamente, mas quem nos viu falando nos viu provavelmente repetindo sobre isso. Deem uma chance à história do filme, permitam que o filme que vocês conheçam e apresentem a história do Dr. André Luiz para todas as pessoas, etc. E, obviamente, essa proposta foi extremamente bem recebida, extremamente bem compartilhada por todas as pessoas, fazendo do sucesso que foi o Nosso Lar. No Brasil, visto hoje por uma estimativa de quase 40 milhões de pessoas, entre todas as janelas de exibição, entre cinema, DVD, ainda tinha DVD naquela época, né? Cinema, DVD, TV a cabo, enfim, e todos os outros. E não só por isso, o filme ele transcende etapas, barreiras, e ele vai para o mundo inteiro. Não como um blockbuster americano, porque o filme falado em português ele acaba tendo uma penetração menor em termos de cinema, mas estando lá, colocando os pés, seja num festival, seja numa exibição de televisão, seja através até dos cinemas, eventualmente, nós contabilizamos já mais de 40 países que exibiram a história do André Luiz, a história do filme Nosso Lar. Isso é uma coisa extremamente gratificante para a gente, que transforma o filme em algo muito maior do que qualquer outra ideia de somente um projeto de cinema, e claramente a gente volta à origem para dizer muito obrigado para o público que pôde prestigiar, multiplicar e abraçar o filme, né, como se fosse dele. Hoje o filme acaba sendo motivo de estudo, motivo de reflexão, mesmo sendo um filme de ficção, né? As pessoas interpretam o mundo espiritual como se fosse daquela forma, e eu acredito isso, obviamente, ao Chico Xavier, né, a sua credibilidade como ser humano, como o seu trabalho mediúnico, a coragem do Dr. André Luiz, obviamente, e a existência desse tema que é absolutamente sem religião, sem filosofia específicos, que é a vida depois da vida. Todas as pessoas se interessam de uma maneira ou de outra, e isso, o filme mostra isso, o interesse pelo filme mostra isso, tanto que ele está em tantos e tantos lugares. Por conta disso tudo, desse preâmbulo, eu sempre agradeço o público, a vocês que fizeram isso acontecer, que deram o início, fizeram a semente germinar dessa forma. Então, muito, muito obrigado. 9 anos atrás. Isto posto, nós estávamos justamente trabalhando na continuidade do Nosso Lar. Sim, a gente quer fazer um filme chamado Nosso Lar 2, baseado nos livros Os Mensageiros e Obreiros da Vida Eterna. São 2 livros seguintes à obra do André Luiz. Recomendo muito a leitura e o estudo. Também são livros que nos propiciam aprendizado sob a forma de estudo, de conhecimento. E nós trabalhamos num projeto que vai compilar esses 2 livros e tentar contar uma história tão bacana quanto. E enquanto nós estávamos já desenvolvendo aquele projeto, o filme está atrasado. Na nossa concepção, atrasado. A gente não sabe o que é o atrasado e o que é o tempo das coisas, como diria a doutora André Luiz. Ainda mais se tratando num país como o nosso, né? Dificuldades de financiamento, dificuldades financeiras, etc. E, enfim, nós estávamos lá desenvolvendo esse projeto quando, eventualmente, eu recebi um telefonema do Marcel Sotomayor, que é o biógrafo, o autor, o jornalista, que escreveu a biografia do Chico Xavier. Não sei se vocês se lembram, né? Quem teve a oportunidade de ler, depois da biografia do Chico,
algumas outras biografias, alguns outros trabalhos nessa área que ele estava escrevendo. Ele me ligou e falou assim: Wagner, vamos tomar um café? Eu estava em São Paulo, a gente foi um café em São Paulo, e ele falou: olha, tenho que te contar uma coisa que eu estou fazendo e que gostaria muito de que você compartilhasse essa reta final comigo. Eu falei: o que é, Marcelo? Então, de tanto conversar, falar de Chico, ver a vida do Chico, para entender o Chico Xavier, eu tive que ler Kardec. Eu não conseguia entender o fenômeno Chico Xavier em todas as suas qualidades, todas as suas nuances, se eu não tivesse mergulhado na obra basilar da doutrina espírita, que é o Kardec. E de tanto ler Kardec, de tanto ir na revista espírita, eu resolvi fazer uma coisa que já existe, mas eu vou fazer de um jeito que talvez seja um jeito interessante e novo, que é escrever uma biografia do Kardec. Nossa, interessante. Todos nós já tínhamos, quem está no movimento espírita já ou ouviu falar, ou ouviu numa palestra, ou já leu uma mini biografia, que é o Espiritismo, as impressões aqui no Brasil trazem uma mini biografia sobre ele, ou alguém já contou alguma coisa basilar, né? Nasceu onde, cresceu, o que fez, quem era, quem não era e tal. E a proposta do Marcelo é desenvolver, contar a história do Kardec novamente, sobre o que a gente chamou de ponto de vista jornalístico. Que ele é um jornalista. E o que é esse ponto de vista jornalístico? Ele traz a ideia de contar fatos e de relatar como o ser humano veio reagindo a esses fatos. Certo? Jornalismo. Perfil jornalístico é assim, né? Mas não se faz mais perfis jornalísticos hoje em dia. As redes sociais transformaram essa forma de comunicação, mas é uma forma de você contar quem é uma pessoa. Interessante, Marcelo. Como é que eu posso te ajudar? Ele me mandou para ler os últimos originais, eu acompanhei a reta final dele de projeto, de trabalho, e aí ele lançou o livro. Inicialmente era como eu poderia ajudá-lo, eu imaginei. Não como especialista em Kardec, porque não o sou, e ainda não o sou, mesmo depois de tudo que nós passamos. Quando ele lança o livro, ele liga para mim e fala assim: agora vamos tomar outro café para eu te entregar o livro. Ele não faz dois de autógrafo, né? Ele tem lá as suas manias, e disse. Aí nós nos encontramos novamente. E quem tem o livro aqui, não sei se teve a oportunidade de ver, na primeira página do livro, na página de dedicatórias, está escrito assim: eu dedico esse livro ao Canuto Abreu, que é um pesquisador espírita, um homem que já desencarnou há muitos anos, mas que tem um material, um acervo sobre Kardec, talvez o único no Brasil. Uma história espetacular, a vida do Canuto Abreu. Dedico esse livro ao Chico Xavier, que me fez aprender e me apresentou e fez a conhecer o Kardec. E dedico ao Wagner de Assis, que tem a missão de levar essa história aos cinemas. Pronto, era eu. E confesso que eu não tinha pensado mesmo, não tinha, na possibilidade de filmar a vida do professor Rivaldo, do Kardec. Aquilo era quase como uma proposta sem a possibilidade de recusa, porque estava impressa no livro, mas talvez seria uma proposta sem a possibilidade de recusa emocional, né, por conta de um projeto como esse. Eu, depois de tomar o fôlego novamente, eu pensei, será que dá para apagar isso se não der certo, né? Mas não. E aí a gente topou, eu topei tentar levar a história do professor Rivaio, de Allan Kardec, aos cinemas, às telas dos cinemas. Isso 5, 6 anos depois se tornou realidade. Agora no dia 16 de maio estreia nos cinemas de todo o Brasil um filme sobre a vida do Kardec. Esse período entre aquele café e o lançamento do livro, do filme, agora no dia 16 de maio, e no final a gente dá os serviços, né, já tem ingresso sendo vendido, essas coisas, interessa menos o motivo de estar aqui. Lançar o filme sobre Kardec é um excelente momento para a gente voltar a falar de Kardec, principalmente em centros espíritas, espiritualistas, em centros que tenham como base aquilo que aconteceu no século XIX.
Ora, é um filme de época que traduz época. Então a primeira coisa que a gente se pergunta, e acho que um dos motivos bacanas de vir aqui conversar e compartilhar essa jornada com tantas pessoas ao longo do Brasil, que eu tenho feito aí nos últimos 2 meses, já tenho ido, só não fui até agora à região centro-oeste, mas tenho ido a vários lugares e visto a pujança do movimento espírita brasileiro, a força e a potência disso, silenciosamente, talvez como deva ser, transformando um a um, família a família, no alimento, no trabalho e na educação, né? no trabalho educacional da verdade do mundo espiritual, que é o que se faz no centro espírita. Se estuda as obras do Kardec, se lê obras relacionadas a isso, raciocina-se, né? Coloca-se em prática a tal da fé raciocinada, algo que até então ainda é para muita gente quase uma heresia dizer que fé e razão possam andar juntos. Mas quando a gente traz a ideia de como é que a gente construiu o filme, eu acho que essa é uma boa ideia de reflexão também, para entender quem é Kardec, o que é Kardec, e, surpreendentemente, ver o quanto, e aí eu falo usando a linguagem dos meus filhos, hashtag Kardec vive. Mas Kardec vive não só pelo Kardec espiritual que vive. Kardec vive por sua história extremamente atual, relacionada diretamente com cada um de nós. E a realização do filme e o desenvolvimento de trabalho em relação ao que nós iríamos construir para apresentar na tela, claramente nos traz essa realidade que vai estar no cinema no dia 16, falo cinema na tela, tá? Que vai estar no dia 16 de maio no Brasil inteiro. Quando vocês têm a ideia e conversam com alguém, então pensando que o cinema é uma arte universal, que não pode atender a nichos, por mais que às vezes alguns produtos se façam, mas cinema é um trabalho de comunicação artístico que precisa contar uma história boa, bem contada, e por isso as pessoas vão na sala de cinema. Vocês concordam? A pessoa só vai ao cinema para ver uma boa história bem contada. Então, às vezes vai ao cinema para ver o Brad Pitt, às vezes vai ver a Angelina Jolie, mas se as histórias não forem bem contadas, dizem, ai que saco, nem o Brad Pitt salvou dessa vez, né? Então, nós estamos sempre ansiosos por boas histórias. O que é uma boa história relacionada ao professor Allan Kardec quando nós queremos falar para as pessoas que conhecem o Kardec e para as pessoas que não conhecem o Kardec? Se colocando no meu lugar, eu faço um exercício com vocês de dizer assim, quando vocês têm que falar do Kardec para quem não conhece o Kardec, o que vocês falam? E quando vocês têm que falar do Kardec para quem eventualmente conhece o Kardec, o que vocês falam? Talvez essa seja a grande primeira pergunta que a gente tenha respondido quando você vai entender que filme a gente gostaria de fazer. É uma cinebiografia por gênero, ou seja, não é um filme espírita, porque o filme espírita não é gênero de cinema, né? As pessoas falam filme espírita, mas espírita não é gênero, espírita é espiritismo. Talvez seja o tema da história, mas enquanto gênero é romance, comédia, western, ação, né? Ficção, cinebiografia. Cinebiografia é um gênero. Nosso Lar é um drama. A Menina Índigo é um drama, por mais que seja bacana, feliz, mas é drama. Para responder essa pergunta, a gente teve que rememorar e mergulhar e fazer algo extremamente difícil, que é olhar para o passado, não com os olhos do presente, mas olhar para o passado de uma maneira a entender de fato o que pensava, o que sentia, como agia aquela pessoa que é fruto da nossa biografia, ou seja, Allan Kardec. Estamos falando de uma França de 1850, mais ou menos, onde Paris era uma cidade que não é a cidade luz que hoje existe. Era uma cidade extremamente fechada, obtusa, cáustica, de ruelas, vielas. Quem já viu filme de época sabe exatamente o que a gente está falando. As
grandes avenidas vieram no final da década de 1870, quando inclusive o Kardec já nem estava mais encarnado. Paris tinha esgoto na rua, rato na rua, cavalo pra caramba, mas tinha uma mortalidade infantil altíssima e suicídio, uma taxa de suicídio altíssima. A França vivia em 1850 um autoproclamado golpe por um autoproclamado imperador chamado Napoleão III, sobrinho do Napoleão famoso. Ele se autoproclamou, dissolveu o Congresso, dissolveu as forças democráticas que até então existiam desde 1789, quando houve a queda da Bastilha, o fim da monarquia e toda aquela sequência de dores e horrores pelas quais a França e a Europa passaram, né, com um monte de gente morrendo, ou seja, uma mudança intensa no pensamento, uma mudança intensa na forma de viver. Daqueles tempos em diante, assim, Victor Hugo escreve Os Miseráveis, que era um retrato de sua época, pela década de 20, 1820. Esta cidade, para entendê-la, a gente tem que entender também que houve uma transformação nos donos do conhecimento. Até então, os padres, os clérigos e o rei e a rainha eram os donos da verdade. O que eles dissessem era a verdade, tanto no cunho social quanto no cunho espiritual. Com a transformação da sociedade, os donos da verdade, bem entre aspas, passaram a ser os cientistas, os homens de razão. A Revolução Industrial veio abrir trilhos, criar fábricas e multiplicar o tal do capital, dinheiro, e ao mesmo tempo fazer com que as pessoas que diziam se algo era bom para a sociedade ou não, as pessoas que validavam verdades, fossem os homens de ciência, os homens de razão. É neste universo que eu tenho até 10 horas? 10. Tá bom, a gente atrasou um pouquinho, né? Neste universo que a gente encontra este homem que era filho de uma classe média francesa, se a gente por assim dizer, que tinha se formado no Instituto de Educação Particular em Verdun, na Suíça, como um excelente, espetacular aluno, que tinha se dedicado, e aí em 1850 ele já tinha 46 anos, integralmente à educação. Ele era um professor, um educador. E por conta de se interessar por conhecimento e educação, este homem era membro de diversas academias científicas. Astronomia, biologia, física, francês, literatura. Esses atributos de Kardec, até então, ele não era o Kardec. Ele era o professor Rivaio, Hippolyte Léon Delisard Rivaio. Quando ele está nesse momento enfrentando lá em 1850, 1852, o autoritarismo do novo governo, que começa a colocar aulas católicas nas escolas laicas, ele já tinha escrito um monte de livros, ele já tinha sido responsável por fazer diversos projetos educacionais, principalmente para a base da sociedade, educação infantil, não existia da forma como é hoje. Ele se depara com uma realidade a qual ele não gosta. Olha, a escola é laica, nós formamos cidadãos e nós não devemos ter uma influência de religiões diretamente dentro do processo de formação das consciências. Concorda? Quem é que abre a porta? Pode ir. Vai, Mingau. Aqui, deixa aqui. Não, pronto. Vai. Quem era esse professor? Além disso, nós tínhamos... Então, quando a gente olha para trás, a gente percebe que esta França, nesta forma, ela é tomada por um fenômeno que começou nos Estados Unidos em 1848 por a gente achar uma data.
né, numa fazenda, numa cidade de Hydesville, perto de Nova York, Rochester. Duas adolescentes que se mudaram para uma casa. Eu vou falar muito rápido porque isso é outro filme, inclusive, mas é outra história. Se mudaram para uma casa e essa casa tinha fama de ser mal assombrada, e essa casa instalava, fazia barulho, e conforme os barulhos na parede iam fazendo, elas iam conversando. Uma delas, a mais jovem, Kate Fox, teve a ideia de perguntar se aquelas batidas estavam sendo feitas por alguém, e as batidas responderam. Isso é o início do que se convencionou do retorno do espiritualismo moderno. Isso é o início de um movimento que convencionou como movimento de batidas. As pessoas passaram a conversar com a espiritualidade através de batida na mesa, na parede, e depois eles descobriram que as mesas ao redor das quais eles se sentavam podiam ter características de fazer barulho, e esse mundo invisível interagia com a mesa, respondia. Isso virou uma febre. Quase foi para um grupo de WhatsApp e explodiu na época. Isso toma a América, a costa oeste, a costa leste americana, e depois a costa oeste. Elas se transformam nas mulheres mais famosas da América naquela época. De 1848 a 1888, as irmãs Fox, como ficaram conhecidas, Kate Fox e Maggie Fox, acompanhadas por sua irmã Leah Fox, passaram a dominar, já lhe passo a palavra, 2 segundos, passaram a dominar e trabalhar em função dessas sessões espirituais. E isso migra para a Europa imediatamente, porque as sessões de mesas girantes viraram uma febre também na Europa. Diga, por quê? Então elas falaram que era uma farsa, que elas estavam fazendo, elas próprias falaram. É verdade, na verdade não, nem foi. Isso é mais do filme, hein? Na verdade, elas brigaram entre si. Elas não tiveram a união necessária para o trabalho que elas tinham que fazer. A irmã mais velha, muito mais velha, quase 20 anos mais velha, que era a Leia, ela acabou controlando a vida das duas mais novas, da Kate e da Maggie, da Margaret, de uma forma muito empresário-artista, por assim dizer, para a gente entender. Então elas faziam excursões sem parar e ganharam grana com isso, o que também é questionável. Elas cobravam $1 por pessoa para entrar numa sessão, lotando teatros de 5.000 pessoas, visitando a Casa Branca, e as mesas giravam, e as luzes espocavam, e era um grande show que não se sabia direito o uso moral e ético disso. Quando elas brigaram, uma deixou de se casar com quem queria se casar, a outra enveredou pela bebida, a outra, a mais velha, acabou se casando com um milionário. Então você imagina que elas acabaram, infelizmente, brigando entre elas. E ao brigar entre elas, uma delas, a Maggie, em 1886, resolveu, porque ela estava sem grana, os jornalistas pagavam, resolveu dar uma entrevista dizendo: olha, a gente mentiu, a gente está há 40 anos enganando vocês. E o jornalista estampou isso na capa de um jornal, o sopro de morte do espiritualismo. E ao fazer isso, tudo aquilo que tinha sido feito foi questionado. Eram outros tempos, construía-se uma imagem e destruía-se essa imagem com muito mais dificuldade. Hoje em dia é completamente diferente. E a América passou a questionar absolutamente os fenômenos espiritualistas, a moral daqueles fenômenos. Isso enveredou na morte dos fenômenos quase que ao longo de todo o século XX na América. Por outros motivos, isso também aconteceu na Europa. Por isso que as pessoas me perguntam se o Kardec é conhecido na França. Eu digo não é conhecido na França. Também por outros motivos que humanos, por assim dizer. Mas quando as mesas girantes se assolam na Europa, o professor Rivaio, então, na sua reta final de sua vida acadêmica, ele não está nem aí para aqueles movimentos. Ele está preocupado em como é que ele vai passar o resto da vida ao lado da companheira dele. Ele não tinha filhos. Uma professora, poetisa, literária, musicista, Amélie Gabrielle Boudet, uma mulher filha de uma família um pouco mais abastada financeiramente, que casou com ele. Ela era 7 anos mais velha do que ele. No filme a gente não usa isso, a gente faz uma licença dramática e mais ou menos equaliza os atores, porque não precisava
ter uma mulher de cabelos brancos ao lado de um homem para chamar uma atenção de algo que talvez não fosse importante chamar. Fazer cinema é isso, gente. A gente vai tomando escolhas em função do tema e do filme. Porque a gente gosta de ver uma boa história bem contada. Quando ele descobre que existem esses fenômenos das mesas e os amigos o convidam, e ele diz, olha, o dia em que uma mesa tiver nervos para sentir, cérebro para pensar, eu rasgo meus diplomas. E eram muitos. Só que ele se permite ir a uma reunião em algum momento, e a gente também desenvolve essa permissão que fez ele aceitar ir numa reunião de mesa girante, e ele presencia o fenômeno. E eu acho que qualquer pessoa que presencia um fenômeno reage de duas maneiras. Que incrível, ok. Que incrível, que troço é esse? O que é isso? Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Claramente a ideia de que fosse uma farsa era uma ideia que o guiava, e ele claramente investiga inicialmente para desvendar e desmascarar um fenômeno. Só que aí ele descobre algo que é extremamente transformador. Ele descobre que existem inteligências produzindo inteligências para respostas inteligentes, ou seja, reações inteligentes, ações inteligentes. E ele cria uma ligação direta com seres extracorpóreos, e ele começa a descobrir como aquela comunicação era feita, como a mesa girava, e eventualmente eles se viram não mais precisando da mesa, fazendo barulhos e voando, e a mesa decolava mesmo, gente. Quem já teve a oportunidade de participar de uma reunião de materialização de mesa girante, a mesa decola. É uma mesa que fica assim no ar e senta, e desce de novo. E aí ele começa a descobrir uma outra realidade, a qual ele chamou de a vida dos espíritos. Ele desenvolve um método, e aí sim o homem de ciências se ampara. Esse método ele é baseado num método de exclusão e num método de isolar mecanismos de comunicação. Que é assim, eu faço uma pergunta para você, para ele, para ela e para ela. Vocês não se conhecem. Se a resposta que vocês me derem for a mesma ou semelhante do ponto de contexto, significa que, em tese, a origem da resposta não é de vocês, mas sim de algum outro lugar comum a vocês. Há uma outra dimensão, um outro lugar que abrigue esta inteligência que responda, por exemplo, o que é Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E é uma das perguntas que ele faz, inclusive, mudando o conceito de entendimento de Deus. Por que Kardec não pergunta quem é Deus? Onde está Deus? Kardec pergunta, como bom cientista pesquisando, como bom homem de razão, o que é Deus? Porque a resposta poderia ser inúmeras possibilidades, poderia englobar inúmeras possibilidades. E os espíritos respondem quase em uníssono. Ao longo de... Ele usou pelo menos 10 ou 15 pessoas que tinham a habilidade de servir de intercâmbio entre o mundo espiritual, esse mundo invisível, e o mundo material visível, às quais ele chamou e intitulou de meios de comunicação, ou se a gente quiser a palavra lato sensu, médium, e que deveria servir somente, único e exclusivamente, para servir como meio de comunicação entre um lugar e o outro. E aí ele estabelece a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Vocês lembram qual é a primeira pergunta? Qual é a resposta? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Isso engloba uma ideia absolutamente racional. Por que os espíritos não respondem? Depois eles respondem isso. O amor, o perdão, todos esses sentimentos que estão englobados na ideia divina e que a inteligência divina também engloba. Mas os espíritos preferiram responder inteligência suprema. Não é interessante pensar nisso? Para um homem de ciências, eles não responderam que Deus é a natureza, que Deus é o espaço. Eles responderam que Deus é uma inteligência suprema. Não é um ser humano, não é uma ideia, é uma inteligência. E Kardec volta a questionar. E aí ele cria um método de retórica na pesquisa, que é:
quem lê didaticamente o livro dos Espíritos percebe isso, né? Você pergunta uma coisa para cá, pergunta outra coisa, outra coisa. Aí deixa um pouco de lado e entra no outro assunto. Aí depois você volta naquele assunto baseado naquelas informações que foram vindo. São retóricas para ver se ele não estava errado. Quando você faz isso, você está criando um método de pergunta e resposta que exclui a diferenciação. Esse é um método racional de investigação de fenômenos. E isso o levou a lançar o Livro dos Espíritos e o levou a criar o que a gente conheceu como doutrina espírita. Pois bem, esses fatos são basicamente fatos históricos. Para quem não conhece o Kardec, lembra da nossa primeira pergunta? Falar isso é uma boa forma de apresentar, vocês concordam? Olha que interessante. Kardec não era um cara tipo Chico Xavier, que botava a mão na testa e psicografava. Ele era um homem de razão, ele era um homem que preferia, palavras dele, rejeitar 9 verdades a aceitar uma mentira. Ele é um homem que partiu do pressuposto de que, para respostas inteligentes, é preciso uma causa inteligente. É um axioma que os espíritos, inclusive, respondem. Porque ele diz, qual é a prova da existência de Deus? Não há efeito inteligente sem uma causa inteligente. Olhe a vida ao seu redor e perceba a inteligência que existe na vida ao seu redor. Está lá nas respostas do Livro dos Espíritos. Acontece que falar fatos, imagina se a gente fosse fazer um filme só de fatos, né? Ia ficar chato pra caramba, né? O que mais importa pra gente é o que no final das contas torna o Kardec tão atual. É muito menos sobre o que é o Espiritismo e como ele nasceu, e muito mais sobre quem é o espírita, que eventualmente, entendendo que o primeiro espírita da história, e aí a gente vai aprender depois que o nome espírita é só uma dissociação que ele cria para poder se diferenciar de tantos movimentos espiritualistas, nada mais do que isso, é só uma forma semântica dele circunscrever a pesquisa que ele está fazendo, mas ele passa a ser, talvez, o primeiro espírita da história. Porque aí ele descobre que, devido às nossas condições de existência, devido aos mundos habitados, devido às nossas pluralidades de vidas, nós estamos sempre em processos evolutivos, em processos de aprendizado, em processo de renascer para reviver situações, fatos, etc., e nos ensinar aquilo que depois ele foi descobrir como sendo a moral cristã, ligando diretamente a base da doutrina filosoficamente ao cristianismo. E os espíritos explicaram isso para ele, estava lá dizendo, está aqui o Consolador prometido por Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Mas quem é o espírita é algo bacana da gente perceber. E é algo bacana de perceber ao entender quem é o Kardec. Porque aí você vê que a sua história, a história do Kardec, é uma história de transformação. Do professor Rivaio, do homem famoso por seus livros, famoso por seu processo educacional, famoso por ter conseguido reviver e reativar e reconduzir os processos de ensino básico na França, famoso por combater o imperador. Este homem literalmente desaparece da cena francesa quando lança um livro, fruto de 2 anos e pouco de pesquisa, de perguntas e respostas, fruto de um trabalho absolutamente de nada. Gostou? Vai. Daqui a pouco Ele ele só queria ouvir a primeira parte. Daqui a pouco ele volta. Ele volta para saber a Toda hora. Este homem se transforma em Allan Kardec. E aí depois a gente não precisa dar tanto spoiler, mas a gente vai descobrir, ele usa esse nome que era um pseudônimo. Spoiler no filme do Kardec é até estranho, né? Todo mundo conhece a história, né? Mas o que é bacana da gente perceber, e aí a gente descobriu qual era a resposta e o que tornava o filme tão atual, a transformação. No momento em que ele descobre que e que ele traça, ele desenvolve a frase específica dizendo: conhece-se o verdadeiro espírita, ou a pessoa que entender esta doutrina, quiser aplicá-la, só vai ser reconhecida como verdadeira
se produzir em si um processo de transformação interna em função do conhecimento e da fé para se transformar numa pessoa melhor. Conhece o verdadeiro Espírito pela sua capacidade de autotransformação. E aí tem lá o homem de bem, ele tem lá todos os pressupostos da moral cristã, do entendimento de que estamos voltando, de que estamos renascendo para poder aprender, etc, etc. Então, ele, de fato, coloca isso em prática. Quando ele perde o status, perde o nome, perde qualquer poder, eventualmente social, quando ele recebe traições de amigos e abandonos de amigos cientistas. Então, gente, parem para pensar nas dores desse homem, porque a gente não para pensar no emocional. A gente... o Kardec lançou o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857. Que roupa ele estava vestindo? O que ele falou para Gabi? Gabi era a mulher dele, como eles se tratavam na intimidade, né? Leon e Gabi. O que ele esperava? Quais eram os medos dele? Então, normalmente a gente brinca de perguntar para o especialista em Kardec, assim, conhece mesmo o Kardec? Conheço. Já li toda a revista espírita, já li o Pentateuco Espírita, já li tudo do Kardec. Mas já viu ele sujo de tinta? Não, sujo de tinta eu nunca vi. Já viu ele descabelado? Também não. Já viu ele virando à noite, respondendo carta? Não. Já viu ele inseguro? Não. Já viu ele com medo, com raiva, triste, feliz, brigando, indo em frente, desistindo, recebendo carinho? Não. Então, que tipo de conhecimento a gente tem? O que o filme se propõe é contar essa história de transformação, porque é a nossa história de transformação. É a nossa capacidade de compreender o mundo espiritual, de aplicá-lo dentro da gente para a gente poder viver. Qual é a graça de você saber o que existe vida depois da vida, como mostrou o nosso lar? Qual é a graça de você saber que nós estamos reencarnando, se a gente não consegue aplicar isso em melhoria de qualidade de vida interna, traduzindo-se por paz, sentimentos de resignação, resiliência, força de vontade? Qual é a graça? Na verdade, nenhuma, e assim se resplandece na vida dele. Este Kardec que vai para as telas de cinema, o Kardec humano, de seus interesses iguais a interesses de todos nós. Mas Kardec era muito protegido, tinha um espírito da verdade lá. E vocês acham que Kardec não sofreu obsessão? Falando um termo que como ele reagiu a isso e o entendimento disso é que é exemplar. E vocês acham que Kardec não sofreu perseguição? Mas vocês acham que Kardec não foi perseguido? Que os médios não foram extremamente perseguidos? E a gente colore isso no filme de uma maneira bem dramatizada, porque é bacana de dramatizar isso, né? Mas os médios e as médios foram perseguidos. Você acha que Kardec não enfrentou a vaidade e o egoísmo em si e nos outros, que é a base das nossas convivências sociais hoje? Teve a médium que desistiu de trabalhar com ele, porque não colocou o nome dela no Livro dos Espíritos. Olha quanta coisa tem num fato como esse. Se você for descascando, né, as camadas da cebola, você vai descobrindo essências que são extremamente verdadeiras e atuais. Problemas financeiros. Kardec não teve problemas financeiros com a Sociedade de Estudos Espíritas, não foi acusado de estar ficando com o dinheiro da venda dos livros, como se ele não pudesse ficar com o dinheiro da venda dos livros, que foi o trabalho dele. Então este ser humano, que talvez tenha feito a entrevista mais espetacular da história, e não foi a entrevista mais espetacular da história, pararam para pensar? Ele podia chamar e questionar à guisa de sua pesquisa. Hoje não se faz isso mais no centro espírita, senão ia ficar uma maluquice, né? Evocar os mortos como ele fez, evocar os desencarnados com fins de estudo, foi permitido a ele, porque tinha um trabalho enorme espiritual ao redor dele. Morreu o cara lá na ponte de Paris que se jogou, vamos evocar aqui o espírito do cara que se jogou, porque se ele estiver no mundo espiritual, ele tem que vir aqui contar o que aconteceu com ele, para a gente aprender. E aí o cara vem e começa a ser ali e dizer o que é a vida e o sofrimento dos suicidas. Morreu um membro da Sociedade Espírita Francesa, Sanson, cara que estudou, trabalhou, vivia aquilo. O Sanson diz para eles, está lá no livro Céu e Inferno, olha,
Senhor, o que eu gostaria de dizer para os meus amigos por tudo que eu passei logo depois que eu morrer? Para provar para eles. E se vocês lerem O Céu e o Inferno, o depoimento do Samson, membro da Sociedade Espírita Francesa, é espetacular, porque é ele que faz, inclusive, o discurso do seu próprio enterro, através de um médium. Ele que encomenda o próprio corpo, de tanta libertação e tanto preparo para o mundo espiritual que ele estava. Vale a pena, eu recomendo. Todos nós estamos acostumados com Kardec, sempre estamos acostumados, dentro das obras, pelo estudo que se fala de Kardec. Depois do Marcelo Souto, que trouxe essa nova visão do Kardec em si, houve realmente uma sacudida nessa coisa. Na tua visão, como é que você encara, você está respondendo metade disso aí que está ouvindo, né? Como é que se encara esse trabalho do Marcelo? Do Marcel? Eu acho que o trabalho do Marcel fez um bem danado para que as pessoas voltassem a falar de Kardec, mas o livro ele precisa de esforço, né? Talvez o filme facilite um pouco. O filme em 1h50 tenta concentrar e trazer um pouco da essência daquele homem, sob o ponto de vista imparcial, mas mostrando imagens, mostrando não só quem era aquele homem, mostrando quem é aquela mulher, porque a gente nunca prestou a devida referência, deverência e respeito ao trabalho da Amélie Gabrielle Boudet, a esposa dele, interpretada no filme pela Sandra Corvelloni, o Kardec é interpretado pelo Leonardo Medeiros. Ora, uma mulher que estava ao lado do professor em todas as pesquisas, uma mulher que estava junto com ele na realização dos livros, você imagina a importância dessa mulher para o movimento, a importância dessa mulher para o desenvolvimento espiritual e emocional deles. Ela também passou pelas incertezas, pelas agruras, pelas dificuldades. Isso tudo, a gente tenta colocar luz nisso, porque isso traz para a gente uma atualidade que talvez a gente não perceba. Nós também estamos convivendo com o mundo espiritual. Nós não podemos evocar os mortos, como muitos de nós gostaríamos eventualmente. Porque imagina, a gente ia chamar todos os parentes. O parente ia desencarnar e não ia conseguir liberar da reunião mediúnica, né? Então, isso foi um processo desenvolvido para que isso não fosse feito. Mas nós lidamos com isso e o quanto nós conseguimos colocar este conhecimento aplicado na nossa vida prática, no nosso sentimento, no nosso pensamento, nossa forma de agir, etc. E tal, na nossa reforma íntima, tão bem pregada e tão bem vivida pelo professor Ibarra. É isso que nós refletimos, obviamente essa foi uma reflexão de anos, né, desde a construção do roteiro, da elaboração do filme, do conceito, e a gente foi filmado. O filme tem imagens em Paris, a gente conseguiu financiar, que é algo difícil também. A Sony Pictures entrou com a gente no projeto, topou fazer o projeto com a gente. E a gente foi filmar em Paris, chique pra caramba. Eu falei, olha que coisa mais chique. Eu levei até uma boina, aquela boinazinha francesa, não deu nem para usar de tanta correria, não deu para tirar uma foto de boina. Mas era uma filmagem importante, para mim pelo menos, porque a gente pensou em filmar em Praga, em umas ruas de Lisboa, para tentar retratar aquela Paris de antigamente. Nada iria substituir Notre Dame, e que vocês acabaram de ver queimando impressionantemente, agora há 2 semanas, né? Por aí. Só que filmar em Paris hoje é diferente, né? Paris é visitada por 4 milhões de pessoas por mês. Tem pelo menos 15 filmagens em andamento, de filmes e séries. Filmar em Paris hoje, se você quiser fechar uma ponte, como nós tentamos fechar uma ponte, que é uma ponte do La Tournelle, que é literalmente em frente a Notre Dame, é um caos, né? Porque você coloca a câmera, diz ação, passa um cara de patinete. Ok, desculpa, vamos lá. Aí diz ação, aí os figurantes começam a andar, roupa de época, aí vem uma velhinha andando devagarzinho, com a sacola, a baguete, xingando todas as pessoas que passavam à sua frente. Desculpa, nós estamos invadindo a sua cidade, né? Então, no primeiro dia de filmagem, no dia 16 de maio de 2018, ou seja, o filme estreia exatamente um ano após o primeiro dia de filmagem, a gente estava numa van indo para a locação, às 6 horas da manhã, e eu confesso que eu estava bem nervoso. Cara, eu faço esse troço há 20 anos, né? Mais de 20 anos. Já fiz algumas outras vezes. Como é que eu estou nervoso? Do coração. O motorista era um francês daqueles bem fortão, boné para trás, ouvindo rap, cantando.
alto, 6 horas da manhã, na van. Eu não conseguia me concentrar, né? A gente engarrafado na margem do centro. Fica, meu Deus do céu. E aí, o que a gente faz quando a gente está nervoso? Hein? Xinga, eu vou xingando, ora, né? Teve um companheiro que falou, na outra exposição, a gente faz um monte de besteira. Não, sim, mas assim, o que a gente deve fazer quando a gente está nervoso? Orar. Uma oração, né? Aí me afastei, quando a gente chegou no set de filmagem, me afastei da van, o som continuava altíssimo, e ai de mim se eu pedisse para ele parar, né? Imagina, presença de bullying profissional, né? Me afastei um pouco da equipe, a gente estava nos pré-movimentos de filmagem, eu falei, eu tenho que me acalmar. Se eu não me acalmar, não vou conseguir. Caminhei bem à beira da margem do Sena, literalmente em frente a Notre Dame, literalmente. E comecei a pensar, falei, olha, eu preciso me acalmar, eu tenho que orar, tenho que pedir ajuda aos espíritos protetores, né? A gente sabe que isso existe, faz parte do nosso mecanismo. E aí, de repente, o rap e aquela confusão foram desaparecendo e eu comecei a ouvir dentro da minha mente uma música. Essa música era um hino cantado por muitas vozes, era um hino ao amor e à verdade, lido por l'amour e por la vérité. Aquilo me emocionou tanto e eu fui recebendo uma descarga de energia. A gente foi vendo a quantidade de energia que era trocada por aquela igreja que fica no centro da cidade. Aquela igreja é um marco setentrional na Europa inteira. Então, quando a gente vê um incêndio, obviamente a gente fica triste, mas não nos assustemos da importância de uma coisa como aquela para o mundo espiritual, quantidade de libertação, de coisas que podem ter havido concentradas ali dentro para aquela cidade, para o mundo. E aí eu fui acalmando, eu fui ouvindo aquele monte de vozes e me ocorreu o seguinte pensamento, né? O que não foi a vida do Kardec senão um grande hino ao amor e à verdade? Porque quando ele acopla a filosofia, a ciência espiritual, todo o trabalho de caridade, todo o trabalho social, todo o trabalho que permita que olhemos o próximo muito mais do que a nós, e essa acoplagem é uma acoplagem cristã, lá no cristianismo redivivo, nada mais é do que um trabalho de amor, de fato. E aí eu pensei, nossa, esse hino, eu adoraria naquele momento pegar um caderno e tentar escrever a letra do hino, mas não consegui, obviamente, mas por aqueles pequenos momentos de, sei lá, um minuto no máximo, eu pude me acalmar e pude ouvir que existia um hino sendo cantado em nome do amor e da verdade. Eu falei, gente, vamos filmar que vai ser bonito. E aí a gente filmou 3, 4 dias, maravilhosamente bem, e muito provavelmente amparados por essa força que, se para o Kardec se intitulou A Verdade, né, o Espírito da Verdade, mas muito mais se intitula como um grande cântico. E talvez não seja isso poeticamente falando, que seja a doutrina espírita, né, um grande cântico de amor, pelo amor, para o amor e pela verdade. Né? E assim a gente voltou para o Rio de Janeiro para filmar. Nós iríamos filmar em Santa Teresa, era onde a gente tinha encontrado a casa do professor Rivai, uma casa do século XIX, móveis do século XIX, paredes do século XIX, utensílios do século XIX, franceses, perfeito, gente. Quando eu entrei na casa, na pesquisa de locação, falei, gente, está pronto, que mágico, que lindo. Só que quando a gente voltou lá, Santa Teresa é um lugar maravilhoso, lindo, mas um ano atrás, pelo menos, era assim, né? Se você fosse ligar a câmera, você colocar a câmera lá, preparar o ator, foi som, câmera, ação, opa, o que foi isso? Não, é só tiro, vamos de novo. Não dá, né? Como assim? Então de 5 às 6 tem treino do BOP aqui perto. O BOP dá 3.000 tiros. Gente, não tem condições de filmar aqui, desculpa. Faltam 2 semanas para filmar e a gente não vai ter a locação do protagonista. A gente fica chato a locação.
e corre de procurar, bota produtor de locação, sai procurando, sei lá, foram mais de 40 casas. Eu, particularmente, ia aprovando se a gente podia visitar ou não visitar pelo celular. E, de repente, a gente tinha uma na Glória, que eram 5 horas da tarde do penúltimo dia, estava faltando uma semana, provavelmente, passou uma semana achando. E eu falei, e aí a gente entrou na casa, olhou, parede, diretor de arte desesperado, mas vai dar certo, não sei, não vai dar tempo, vamos ter que adiar a filmagem, contrata mais gente e tal. E aí o Bruno, que é o supervisor de platô, o platô é um lugar onde o filme acontece, né? Onde tem tudo que tiver envolvido no filme a gente chama de platô. E aí tem um supervisor disso para poder organizar o circo, né? Tem 30 departamentos diferentes, tem um cara que organiza isso tudo. E uma das funções dele é checar as questões elétricas da casa. Então essa casa está com um lugar, está com boas capacidades elétricas e tal. Então ele e a Sofia, com essa direção, abriram a caixa de luz da casa e tinha um papel mais ou menos desse tamanho aqui, isso aqui é uma cópia, colado, literalmente, eles me mostraram depois, por dentro da porta, assim. E ele veio correndo para mim. Wagner, o Bruno já tinha trabalhado comigo no nosso lar. Aí eu falei, o que foi, Bruno? Olha o que eu achei. Peguei o papel. Tava todo mundo, nessas horas, fica todo mundo esperando o que o diretor vai dizer, né? Aquela coisa que o diretor toma todas as decisões do filme e tem que assumir as decisões de fato. Peguei o papel, dá licença, gente. Tinha escrito o seguinte: vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o Senhor do Universo, para antes de mais nada agradecer a bênção do trabalho que ora executamos e pedir que todos nós sejamos envolvidos na sua luz bendita, para que tenhamos calma, lucidez, paz e harmonia, e transformar toda e qualquer energia saturada em leveza, amor e realização. Que Deus esteja sempre ao lado de cada um de nós e que seus anjos, nossos queridos guardiões, possam igualmente nos iluminar e proteger, graças a Deus. Isso aqui estava preso por dentro, a gente fez uma foto, não tinha assinatura, escrito a lápis, esse tipo de letra. Eu falei, gente, isso é uma oração ao trabalho. Se virem, a gente vai filmar aqui, ó. E foi incrível porque a gente pôde fazer uma filmagem maravilhosa e todos os dias essa oração era lida por alguém da produção. E fosse espírita, não fosse espírita, isso não faz a menor diferença. Tem que ser bom para fazer, né, o trabalho e estar sintonizado. Quem não estava afim ficava longe, e aí ao longo das 5 semanas uma pessoa vinha e pedia, posso fazer oração hoje? Posso fazer? E aí de novo a gente lembrou que tem verdades que pairam acima de todos nós. Como um cântico de amor e verdade, produzir palavras positivas, produzir pensamentos positivos são coisas universais. Né? E nada mais espírita do que ser universal nessa hora, conversar com todas as religiões, dos evangélicos, dos protestantes, dos umbandistas, dos ateus, dos céticos, não tem problema. Todas as pessoas que trabalham, quando fazem alguma coisa pelo bem, é o bem que ampara, né? Quando fazem alguma coisa pelo amor e pela verdade, essa casa, ela é trabalhada pelo amor e pela verdade, ela prospera. E assim a gente viu que não só, obviamente, a realização do filme, que é de menor importância, mas o que está na tela é extremamente atual, extremamente passível de comover as pessoas, de fazê-las refletir sobre a história desse professor, de dar orgulho, e assim a gente espera, né? Para que as pessoas possam ir aos cinemas no dia 16 de maio, mas para mim a grande expectativa, a minha grande vontade é que cada pessoa que conheça o Kardec tenha prazer e certeza de pegar alguém que não conhece o Kardec e falar assim, vem cá, senta aqui, vamos ver essa história aqui. Vem cá conhecer um pouco da história desse cara, para você ver que eu não sou maluco, não vivo com fantasma, que o que você faz no centro espírita não tem nada dessas coisas que vocês ilusoriamente falam, né? Esse talvez seja um daqueles poucos desejos que a gente tem. E esperando que isso se concretize, a gente novamente termina, vou ver se eu consigo passar o trailer para vocês. A gente pode colocar? Você põe pra gente? Pode ajudar? Esse pendrive aqui, só clicar aí e botar trailer. A gente novamente termina dizendo e propondo a vocês que sejam multiplicadores da existência desse filme,
Hoje em dia, ser multiplicador é um fato. Eu vejo aqui não 50 pessoas, eu vejo 5.000, porque cada um de nós podemos falar com 100 pessoas. As mídias sociais estão aí para isso. Só trailer. Cadê legendário do Kardec? Peraí, só um instantinho. Então, pausa. Um outro, obrigado. Então, a gente deixa novamente a proposta. O filme, surpreendentemente, felizmente, ele já tem as pré-vendas de ingressos aprovadas. Olha que bacana. Os exibidores entenderam que existiria muito interesse e já abriram as vendas de ingressos. E tem uma coisa mais bacana ainda, eles entenderam que como nós gostamos de ir ao cinema juntos também, para grupos de pelo menos 50 pessoas, basta entrar em contato com aqueles e-mails que é grupos@kardecfilme, que a gente tem divulgado nas redes sociais, e o grupo paga meia. Então olha que incrível o movimento espírita já está fazendo. A pessoa vai lá, escolhe uma sessão, meia em qualquer horário. Pode ser meia no domingo, mais 50 pessoas em nome de um grupo, meia. Então aí os grupos estão indo lá no Brasil inteiro. Estão escolhendo um horário que a meia é R$10, por exemplo. Aí fala assim, olha, nós vamos comprar 50 ingressos, aí a pessoa vem, reembolsa o grupo e traz 1 quilo de alimento. Olha que bacana. Aí transforma o fato de ir ao filme num evento que produz consciência, eventualmente, reflexão, entretenimento, e continua produzindo solidariedade, que é a base do trabalho da doutrina espírita. Isso é espetacular para a gente, é acima de qualquer possibilidade de imaginação, mas já está acontecendo. E aí a gente termina passando o trailer. As redes sociais estão cheias de material, Kardec Filme, né, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu também estou lá tentando ajudar, responder, dar informações. Queremos muito fazer o que Arthur Conan Doyle disse a respeito lá das mesas girantes, que naquela época, quando as mesas começaram a girar, os espíritos estavam preparando uma invasão organizada. E aí a gente gostaria muito de preparar no primeiro fim de semana, a partir do dia 16 de maio, uma invasão organizada aos cinemas brasileiros em nome de Kardec. E eventualmente em nome do amor e da verdade que a gente tem por essa doutrina. Né? Muito obrigado. Vou passar o trailer. Ampliar a tela é aqui, né? Não. Ampliar, só para ampliar a tela. Pode apagar essa luz? É aqui? Não, aqui no meio. Do outro lado, tá certo. Aí a parede. Atrás da cortina. A última de baixo. A última? Obrigada. Não tem reflexo. Em todo o país, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero, esse mundo supremo, só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, meu. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não se tornou nome para um? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão.
aqui no computador, vocês podem compartilhar como vocês Não quiserem. está no YouTube. Esse trailer tá no YouTube. Aqui legendado agora é novo. A gente também, o filme vai ter acessibilidade, tá, gente? A produtora vai disponibilizar filmes com acessibilidade e também com audiodescrição. Não só isso é lei, como isso se faz. É que às vezes os cinemas não oferecem, e aí tem que pedir ao dono do cinema que faça uma sessão, seja com audiodescrição, seja com acessibilidade, que são as legendas como no closed caption, né? Mas vida longa aí pro filme, muito obrigado para vocês mesmo. Depois de virem, comentem. A gente não pede para ninguém ir ao cinema porque é espírita. A gente pede as pessoas para ir ao cinema para curtir a história. Se gostar, pode ir. Me parece que se vocês guardarem o ingresso, tem passe livre no umbral. Não tenho certeza. Não tenho certeza, mas não me culpem se não for fato. Mas que vocês tenham uma boa jornada aí a partir do dia 16. Muito obrigado e que Deus abençoe.